Na verdade, quando eu nasci, o pai já pregava o evangelho. O pai já estava auxiliando e pastoreando, né? Logo em seguida, assumiu igreja, enfim. Então, a minha vida sempre foi dentro desse ambiente pastoral, igreja, reino de Deus. E sabe uma das coisas, Rodrigo, que, que as pessoas sempre perguntam, sabe, aonde eu tenho ido, qual foi esse caminho para chegar onde a gente chegou? E eu acho muito interessante isso porque é relevante. Qual a caminhada que nós tivemos, né? Como eu não saí, ou melhor, como eu não passei por uma conversão de estar lá fora e vir para os caminhos do Senhor, né? Eu sempre estive nos caminhos do Senhor, mas esse legado que eu trago de berço dos meus pais, o meu avô também, que eles se converteram, na verdade, mais ou menos uns 2 anos antes do meu nascimento, né? E eu nasci debaixo de uma palavra profética, que isso eu sempre compartilho. Quando a minha mãe se viu grávida, né? Não foi planejado, naquele tempo não se planejava, as coisas aconteciam, né? E a minha mãe grávida, a história com detalhes eu não vou saber, mas minha mãe também já não está mais aqui conosco, mas ela compartilhou isso com os pastores, ou o pastor deles, né? E de pronto, o pastor disse, tem um profeta aí. Amém. E toda a gestação foi assim. E quando eu nasci, logo em seguida, esse pastor me consagrou. E nesse momento de consagração, eu não sei quantos dias eu tinha, ele liberou essa palavra. Esse vai ser um dos profetas do último avivamento. Meu Deus. Ele liberou essa palavra. E algo assim muito peculiar, que hoje eu valorizo muito isso, sabe? O meu nome, quem escolheu foi esse pastor. E isso é algo que não é comum. Uma mãe ou enfim, os pais de uma criança que está para nascer pedir para alguém escolher o nome, né? Ou até mesmo permitir, né? E eles pediram para muito além do que isso. O que eu sei que eles pediram para o pastor escolher o meu nome. Talvez até numa certa ingenuidade, eles eram ingênuos assim, de recém-convertidos, pouco tempo, enfim, e eles não queriam errar no nome, sabe? Porque até o meu pai brincava, né, que tinha tantos nomes que depois não tinham nada a ver, sabe? Nomes que não eram não estavam relacionados à bênção, sabe? Então eles queriam focar nisso, sabe? O nome dessa criança tem que ser bênção, e aí o pastor escolhe esse nome, que eu vejo como um nome forte, né? Mesmo a história de Josué é uma história muito forte, né? Então, quando eu nasci, eu vim debaixo dessa palavra. Amém. Profeta do último avivamento. Bênção. E Deus tem nos levado a ministrar em muitos lugares com essa palavra. E esse despertar para este avivamento. Nós temos visto isso, sabe? Como você mesmo comentou, os sinais, as respostas de Deus têm sido muito claras. Nós estamos já vivendo o avivamento final. Nós já estamos vendo sinais do avivamento final. A última colheita. Nós estamos vendo. E esse ano foi um ano de aceleração. 2024 foi o ano que eu mais tive experiências. Eu estive em 10 países ministrando. Forte. E isso para mim, é uma alegria muito grande. Sempre quando eu estou fora, eu comento assim, eu gostaria muito que os meus pais estivessem vivos para ver isso. Principalmente o meu pai, né? Porque já partiu há 14 anos, mais ou menos. Às vezes eu me perco na data. Mas ele viu o meu ministério surgir. E o pai partiu. No outro dia eu viajei para a minha primeira viagem fora do país, para ministrar. O pai partiu, essa viagem já estava programada há 1 ano, e de repente Deus recolhe meu pai 2 dias antes. E 1 dia antes de eu viajar, eu estou fazendo o ofício fúnebre dele, nós nos despedindo, e no outro dia eu viajo.
E eu lembro que o pai disse, não se preocupe, você vai viajar. Porque ele estava enfermo, mas Deus acelerou as coisas. Nós não imaginávamos que seria tão rápido. Nós imaginávamos, a enfermidade talvez leve 6 meses. E não levou uma semana. Deus recolheu ele e foi o que me possibilitou fazer essa primeira viagem. Sim. Eu fui à Argentina, 21 dias, e eu lembro que o primeiro culto, quando eu chego de viagem à noite, o primeiro culto, a primeira pessoa que eu vou ministrar, um cego, é curado. Meu Deus. Foi muito marcante. E aqueles 21 dias, todos os dias eu ministrei, alguns dias 2 até 3 cultos. Todos os cultos foram de milagres. Milagres de toda a natureza. Então, é algo assim que a gente percebe que são tempos. Nós estamos vivendo tempos proféticos, tempos de destino, tempos de aceleração, que nós temos que entender isso. Você deve de ter ouvido isso, essa palavra. Nós precisamos compreender o tempo, a estação, a temporada, e nós estamos vivendo esse tempo. Então, esse é assim, um breve resumo aí da nossa caminhada aí, que nós estamos vivendo, esse chamado de Deus, esse desafio que eu estive ministrando esse ano nesses países. Eu estive em países que eu nunca tinha estado, eu estive em lugares que eu não imaginava estar, mas Deus nos levou e nos honrou muito, muito. Então essa é a nossa pequeno resumo aí. Bênção. E o senhor esteve na Europa já? Na Europa eu estive passando somente de passagem, mas ainda ministrando não. Sim. Temos convites para ir, mas estamos esperando o tempo e o lugar certo, porque uma das coisas assim que eu tenho... Ontem ainda pregando eu falei a respeito disso. Eu preciso que Deus me leve. Eu não tenho buscado, eu vou abrir a agenda, eu vou buscar, eu vou correr atrás, sabe? Não. Eu tenho sido muito claro com Deus. Deus me leve aonde o Senhor quer que eu vá com propósito. Não somente para ir numa igreja ministrar, pregar, Sim. enfim. Até porque a Europa hoje é fria, né? Sim, a Europa... Esfriou há demais. alguns lugares há alguns focos de avivamento. Está acontecendo. Mas a Europa hoje talvez seja o continente mais desafiador. Mais do que o Oriente Médio, Palestina, sabe? É mais do que lá. Caramba. Porque se nós formos olhar o cenário mundial hoje, nós estamos vendo... Agora mesmo estava nos noticiários o Líbano, né? A Síria, o Líbano. Agora, nesse final de ano, na Síria, onde houve a derrubada do ditador, não? E quem assume o poder lá, mesmo que interinamente, eles estão eles não estão conseguindo ainda se achar, né? Eles vão levar anos para poder fazer uma eleição. Eles conseguiram derrubar a ditadura, que foi opressora demais, e, enfim. E aí os cristãos que estão lá, eles conseguiram se expressar, eles conseguiram respirar, sabe? A queda da ditadura, estou tentando lembrar o nome do ditador, graças a Deus que eu nem me lembro o nome dele, porque foi um cara sanguinário, né? Como normalmente todo ditador é. Como todo ditador. Mas os cristãos, eles conseguiram sair para a rua, eles conseguiram... professar a fé. Eles conseguiram, por exemplo, montar uma árvore de Natal numa praça, uma cruz. Eles conseguiram fazer alguma expressão, e a porcentagem de cristãos ela ainda é muito pequena. Mas num país opressor como era, eles conseguirem isto, e aí... enfim, os muçulmanos se levantaram contra e tal, mas esse governo provisório chegou e respaldou eles, sabe? E eles estão conseguindo se expressar, eles estão conseguindo dizer, nós somos cristãos, o que não era possível. Não era, né? No Líbano mesmo, onde teve aí Israel tendo que atacar alguns pontos ali do Líbano por causa
do Hamas, essa história aí o Irã jogando lá suas bases no Líbano e oprimindo o povo, o Líbano é 50% cristão. Então, hoje nós estamos, sabe, descobrindo que há um emergir do cristianismo, e nós estamos tendo muitos testemunhos de muitas pessoas tendo encontros, tendo sonhos, tendo revelações de Jesus. Isso são sinais do próprio Cristo. São sinais do último avivamento. Nós tivemos, eu me perco às vezes nas datas, mas nós tivemos aqui junto conosco, nós fizemos um tour aqui no estado. Nós tivemos em Alegrete, passamos por Santa Cruz, passamos por Bento Gonçalves e terminamos em Farroupilha. Quando Israel completou 70 anos da criação do Estado de Israel, Foi em 2018, né? Exato. Então, nós tivemos aqui um pastor, que agora é nosso amigo, Israel Pochfar. Eles amam o Rio Grande do Sul, né? Até porque um dos que foi esse o motivo de nós termos trazido ele Uhum. com o pastor Denardi, que estava liderando. Nós estávamos numa equipe e nós fomos até Alegrete. Nós fizemos um ato profético ali. Esse pastor, ele recebeu uma honraria, a maior honraria ali na Câmara de Vereadores, porque a Câmara de Vereadores se chama Oswaldo Aranha, Uhum. que foi o gaúcho que Deus usou para dar o voto de Minerva para que o Estado de Israel fosse criado. Então, nós, 70 anos, que é profético, Sim. nós trouxemos esse pastor, que hoje ele é o pastor da maior igreja messiânica ali de Israel. Ele é russo de naturalidade, né? Mas ele é de família judaica. Uhum. E Deus mandou ele voltar para a terra. E ele chegou, não sei agora, não vou te dizer, 15 anos mais ou menos, talvez. E aonde que houve um boom de salvação. Uhum. E ele está alcançando os judeus. E foi onde mais ele alcançou judeus, foi através de judeus que tiveram sonhos com o Messias. Com Jesus. Olha o respaldo, né? Não, é Que coisa impressionante. linda. É impressionante. Então, isso está acontecendo em muitos lugares, principalmente em países muçulmanos, né? E isso são acelerações, né? São acelerações. Porque nós cremos que o último avivamento, ele vai ser de uma grande colheita, como o próprio Jesus ele diz, a seara é grande e os ceifeiros poucos, Uhum. não? Peça para que o dono da seara mande ceifeiros, né? Então, nós somos ceifeiros dessa grande colheita, sabe? Última colheita. E sabe, isso, eu não estou falando simplesmente do que eu sinto ou eu penso, mas eu estou falando da realidade que nós estamos tendo, assim, nós estamos vendo as vozes proféticas no mundo falar Uhum. de uma realidade que Uhum. já está acontecendo. Que já existe. Que já existe. Uhum. O nosso amigo, você conhece o Bruno Ierulo? Ele está indo ao Congo. Eu não lembro agora qual o país mais da África. Eu às vezes me perco. Mas ele está indo já, não pela primeira vez, é a terceira vez que ele está indo agora. Porque eles estão pedindo ajuda, porque está acontecendo um boom de salvação e as igrejas estão explodindo de gente e eles não estão sabendo como lidar com isso. Não sabe o que fazer. E como Forte o isso. Bruno, ele fez parte do avivamento de Toronto, né? Não que ele nasceu, mas o avivamento de Toronto nasceu ele sendo um dos pastores. Sim, auxiliar lá. E agora mesmo, você que esteve com o John Arnott ali em Igrejinha, né? Uhum. Então, o que eles viveram naquele tempo está acontecendo em muitos lugares. Ou uma similaridade, sabe? Uhum. Muita gente correndo, buscando conhecer quem é esse Messias, quem é esse Jesus, quem sabe. Então está acontecendo isso. E, enfim, uma aceleração desses últimos tempos. Uhum. Que nós, como igreja, não podemos ficar de fora. E o senhor crê nesse avivamento aqui para nós? Para o mundo todo. Para o mundo inteiro.
o que que nós estamos vendo e assim